Hey everybody, welcome to American English Online. I'm Christopher, your American English teacher on YouTube. Hoje a gente vai ver aquela palavrinha que muitas vezes é considerada um erro, mas é muito comum. Será que é errado? Como é que funciona? Eu quero te dar vários exemplos da palavra ain't. Primeiramente, essa palavra é errada? Não sei, é difícil afirmar isso só porque ela não cabe no ensino tradicional de inglês. Eu mesmo não ensino que falar ain't é o correto, mas você precisa saber o que significa, precisa saber que é normal, é usado e talvez até saber usar. Mas, infelizmente, o uso da palavra às vezes indica classe social ou nível de escolaridade. Então, não que você não possa usar, mas você precisa usar sabendo como isso vai ser visto. Normalmente, a palavra ain't substitui o verbo to be no singular ou no plural na forma negativa. I should take my jacket though. I mean, it's January. I ain't crazy. I should take my jacket though. I mean, it's January. I ain't crazy. E aí, você viu? O Sgt. Jeffers falou: I ain't crazy. Eu não sou louco. O certo, talvez, certo seria I am not. I'm not crazy. Mas aí veio ain't. Mas ele não substitui o verbo to be só no presente simples. Olha essa próxima cena. Aqui, ele substitui o verbo to be dentro do futuro simples com going to. Yeah, I ain't gonna sit around do nothing. Yeah, I ain't gonna sit around do nothing. Você viu, ele falou, I ain't gonna sit around and do nothing. Uma coisa interessante, o ain't, muitas vezes, ele vem junto com outro, o que é considerado um erro, que é o double negative, o duplo negativo. Eu não vou fazer nada, em inglês não é considerado correto. I ain't gonna do nothing. Talvez o certo seria I am not going to sit around and not do anything, e não fazer alguma coisa. Em inglês seria considerado mais correto, mas é comum ver com duplo negativo. Nos primeiros dois exemplos, a gente usou ain't para substituir o verbo to be depois de I. I ain't crazy, or I ain't gonna sit around. Mas ele também serve para are. Olha esse clipe. You ain't scared of that prick. You ain't scared of that prick. We ain't scared of him. We ain't scared. Então, we are not. Vira ain't também. Então, ain't, ele é usado com tempos verbais diferentes e também singular e plural. Mas o engraçado é que ele substitui o to be também quando o verbo só usa o to be. No caso, é o there is, there are. Olha essa cena do Titanic. Ain't nothing to it, is there, Jack? Ain't nothing to it, is there, Jack? Ela fala, ain't nothing to it, you see? E aí, tudo bem, está omitido a palavra there, mas ela está substituindo there isn't anything to it. Você viu, não tem nada demais. There's nothing to it. Or there isn't anything to it. Ela falou, ain't nothing to it. E de novo, você viu que ela usou duplo negativo, ain't nothing. Agora, pasmem, não substitui só o verbo to be. A gente usa ain't no presente perfeito também. Olha esse próximo exemplo. Ele fala, I ain't seen. I see anything. I see anything. O engraçado desse exemplo é que ele não usa o duplo negativo. Ele fala, I ain't seen anything. Mas ele usa o presente perfeito quando, pelo sentido, deveria ter usado o passado simples. Eu não vi nada. I didn't see anything. Se ele está lá conversando com os policiais, I haven't seen anything. Nem faz tanto sentido. Mas substituiu o have. I haven't seen. I ain't seen. E nessa última cena, a gente vê outro exemplo, essa vez do presente perfeito usado quando ele deveria ser usado, mas ele surge com o duplo negativo. Olha aí. Don't do this. I ain't done nothing, I swear it. Don't do this. I ain't done nothing, I swear it. Nessa cena, você vê o marinheiro
ou pirata no caso, declarando sua inocência. Ele fala, I ain't done nothing. Eu não fiz nada. Então aí tem o duplo negativo, mas você vê que o ain't, ele pode tomar também o lugar do haven't ou hasn't. Outra coisa interessante é que o uso do ain't não é um fenômeno recente. Escritores têm usado ain't nos diálogos entre pessoas justamente para mostrar, como eu disse, classe social. Um autor famosíssimo por isso é o Mark Twain, né? O nome verdadeiro é Samuel Clemens. Mark Twain escreveu As Aventuras de Tom Sawyer e também As Aventuras de Huckleberry Finn, que no caso eles são melhores amigos. E nesses dois livros, o Mark Twain, Samuel Clemens, no Tom Sawyer, ele usa ain't 138 vezes. E no Huckleberry Finn, para cima de 300, quase 400 vezes. Mas é interessante ver como é usado na literatura. Existe uma parte no livro do Tom Sawyer que eles estão discutindo lendas, né, de como tirar verruga. E tem um negócio, um ritual lá no cemitério com um gato morto. Então eles estão combinando. Só que um deles fala, se você quiser fazer, eu te chamo. Mas só se você não tiver com medo. Aí ele fala assim, of course, if you ain't afeared. Afeared é uma mistura de scared com afraid. É um jeito de falar afraid, né? Mas ele fala, if you ain't afraid. E olha só que interessante. Ele responde, afeared, tain't likely, will you meow? Afeared, tain't likely. Então, não só o ain't substituiu to be, como ele juntou com it ain't. It ain't, tain't likely. E outra maneira que é usado é com um H no começo, quando ele seria um presente perfeito. Então, o Huck está sendo questionado, por exemplo, sobre se ele está mentindo ou não. A moça pergunta, Honest Injun, ain't you been telling me a lot of lies? Ain't you been? So, haven't you been? Ain't you been telling me a lot of lies? Você não tem me contado um monte de mentira? Então, você percebe que mesmo começo do século XX, fim do século XIX, os escritores já usavam, já era falado. Então, é errado. Eu não ensinaria a pessoa a falar isso, mas também não é o fim do mundo. Então, saiba que é assim que a gente usa a palavra ain't, ou no caso, ain't também. E é uma palavra bem comum, eu não sei se eu posso dizer se é errado, eu não ensino dessa maneira, mas você precisa ver que é comum na literatura, em programas de televisão e no linguajar, no jargão do dia a dia, as pessoas usam ain't, tá bom? Então, para hoje é só, eu espero que tenham gostado e talvez tirado alguma dúvida sobre a palavra. Deixa um comentário aqui se você tiver algum exemplo, alguma pergunta. Assina aqui o canal, né? Se inscreva, dá um like aqui e, como sempre, let's practice. Primeiro exemplo, você vai ver no tempo verbo, mas